Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre todos os amados que recebem essa palavra nessa manhã. Gênesis capítulo 41, versículo 37. O faraó e os seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate-Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chamava Asenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Como previsto, durante 7 anos a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chegou o segundo filho e o chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Por fim terminaram os 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito. Quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Capítulo 41, a partir do versículo 37, em Gênesis, nos fala sobre o tempo da honra na vida de José. A Bíblia diz em 1 Samuel 2,30 que Deus honra os que o honram. E ainda que fosse necessário esses 13 anos onde o Senhor estava tratando do caráter, da vida emocional, da fé de José em meio a todas aquelas provas, onde a palavra de Deus o estava provando, chegou o momento agora de Deus honrar, levantar e usar a vida de José para abençoar a nação do Egito e as nações ao redor, incluindo a sua família que depois chegaria até o Egito. E no tempo da honra, amados, é tão precioso a gente perceber alguns detalhes. Primeiro, José foi reconhecido, antes de tudo, como um homem de Deus. O versículo 38 e 39, Faraó deixa claro que em José havia o Espírito de Deus. Um homem ímpio como o Faraó, que conhecia as magias, os enganos, as obras malignas dos falsos magos que estavam ao seu redor,
de repente reconhece que ali havia um homem de Deus, um homem que andava com Deus, que Deus revelou o significado de sonhos. Em toda a cultura humana, pessoas se levantam para tentar interpretar sonhos, segundo cultura, segundo, às vezes, ideias do seu próprio coração. Mas aqui estava um homem que Deus revelava claramente. Amado, como é precioso quando o Senhor, no tempo da honra, Ele nos dá a graça de ser reconhecido como servos de Deus, como pessoas que andam com Deus. José, que passou um tempo odiado pelos irmãos, depois ele era um mero desconhecido na terra do Egito e ainda chegou a ser até esquecido dentro da prisão. Agora ele é reconhecido pelo Senhor na vida da maior autoridade daquela nação. Em segundo lugar, esse tempo da honra em José, ele recebe autoridade. Irmãos, Faraó não apenas reconhece a bênção de Deus, a presença de Deus em José, mas também, percebendo isso, dá a ele autoridade sobre todo o Egito, apenas o colocando debaixo da sua própria autoridade. Isso é precioso demais, porque a autoridade nós não impomos, nós não obrigamos as pessoas a nos reconhecer. Na verdade, a autoridade é fruto de estar debaixo de uma autoridade. É algo que nos é delegado, é um reconhecimento dado. E quem nos levanta é o Senhor. Ele exalta aquele que se humilha, e aqueles que tentam se exaltar serão abatidos. José recebe a autoridade dada por Deus através de Faraó. Em terceiro lugar, percebemos também aqui nesse tempo da honra que José se torna um grande administrador do Egito. Ele não apenas é usado por Deus para dar uma palavra, para interpretar um sonho. Ele tem sabedoria de Deus que foi construída durante o tempo da provação, o tempo da espera. Deus revestiu ele de sabedoria. José teve que aprender a administrar primeiro o seu próprio coração, as feridas da alma, que ele precisou tratar para não ficar cheio de amargura, nem com a sua família, nem com Deus. José precisou aprender também a administrar uma casa. Quando chegou no Egito, ele foi um administrador de uma casa. Depois, quando ele é preso, caluniado, ele aprendeu a administrar uma instituição. Imagina um lugar desafiador ali naquele presídio. E agora, depois dessa experiência, na dependência de Deus, no temor de Deus, ele poderia gerenciar, administrar uma nação. Ele poderia abençoar o Egito e, através do Egito, abençoar as nações ao redor. Irmãos, isso é um princípio bíblico que o Senhor Jesus nos ensina. Quem é fiel no pouco, ele colocará sobre o muito. Ele aqui administra com sabedoria, sem desperdício, sabendo administrar os momentos de prosperidade, para que nos momentos de escassez, como foi o sonho que Deus deu a Faraó, da prosperidade que viria, mas logo depois um tempo de seca, um tempo de falta de colheitas. Agora José é um administrador de uma nação. Em quarto lugar, nós percebemos também que o tempo da honra na vida de José, Deus concedeu a ele 2 filhos. Ele tem 2 filhos e o que nos chama a atenção é que ele coloca o nome dos 2 filhos de uma forma de glorificar a Deus. No versículo 52, ele chama o filho de Efraim, o seu primeiro filho. E ele disse o significado: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele coloca ali o nome do Senhor sendo glorificado. Todos que falavam o nome deste filho, de alguma maneira, estavam glorificando ao Senhor. E não apenas do primeiro filho, mas também do seu filho chamado de Efraim. José chamou de Efraim porque dizia: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Glória ao nome do Senhor. Deus é o Deus de maravilhas, de promessas. E aqui, no tempo da honra, nós vemos José glorificando a Deus, gerando filhos para a glória de Deus. E aí, irmãos, em quinto e último lugar, a gente percebe também que no tempo da honra da vida de José, ele é estabelecido numa nova posição. Não apenas ele era governador, mas ele recebe ali dignidade, reputação, ela é estabelecida. Ele recebe um anel, mostrando ali esse reconhecimento de Faraó,
da dignidade de José, o colar de ouro e, sobretudo, o que nos também chama a atenção são as novas vestes que o texto bíblico coloca, né, de vestes tão preciosas, valiosas, de linho fino. E nós percebemos na vida de José um detalhe interessante sobre as suas vestes. Primeiro, lá, quando ele ainda era tão jovem, o pai lhe deu vestes coloridas, que até inclusive chamava a atenção e a inveja dos seus irmãos. Essas vestes que ele recebeu do pai depois foram rasgadas pelos irmãos quando o venderam. E logo após vender José, os irmãos também mancharam essas vestes de José no sangue de animal para mentir para o pai e falar que ele tinha morrido. Vemos um outro detalhe sobre as vestes de José quando ele estava na casa de Potifar. Quando a mulher de Potifar tentou agarrá-lo, seduzi-lo, arrancou, roubou, rasgou as vestes dele. E mais um pouco à frente nós vimos que quando ele estava no presídio, ele foi chamado para estar com o faraó, ele troca a sua roupa, ele tira aquela roupa de presidiário. E agora, irmãos, ele recebe uma nova veste, um novo tempo, uma nova posição, reputação, dignidade sendo reconhecida. No tempo que ele não tinha reputação, ou seja, o reconhecimento dos homens, ele tinha dignidade. Ele sabia e Deus sabia quem ele era. Agora, além da dignidade reconhecida, ele tem uma reputação. Dignidade é o que Deus fala sobre nós, é o que os anjos reconhecem acerca da nossa vida, mas reputação é o que os homens falam acerca da gente. Mais importante para nós é ter dignidade, é ter caráter, é aquilo que nós fazemos quando ninguém está nos vendo. Mas é muito precioso quando Deus mesmo estabelece a gente numa posição de reputação para que o nome dele seja exaltado, para que vidas sejam abençoadas. E nesse processo de estabelecer uma nova posição, aqui estava sendo reconhecida uma identidade de José. Ele sabia quem ele era, mas agora o Egito estava sabendo quem ele era. E Faraó dá a ele um nome bem diferente, um nome egípcio, Zafenat-Paneia, que significa preservador da vida ou salvador do mundo. Um homem a quem Deus revela os seus segredos. Irmãos, todo esse processo de honra na vida de José, é importante reconhecermos que foi fruto dele ser resiliente, perseverante no meio das provações. As provações, na verdade, elas são didáticas e terapêuticas, são permissões de Deus para gerar em nós caráter, construir em nós credibilidade. A nossa influência como servo de Deus, como líder, ela vai vir da nossa história de integridade, de sofrimento e superações, de coragem diante dos momentos mais difíceis. Não tenha medo, não desista, não retroceda diante do sofrimento, das acusações, da calúnia. Há uma dinâmica muito preciosa quando Deus nos dá uma promessa, um sonho, assim como foi com José. A palavra de Deus, as promessas de Deus, elas servem para nos inspirar a passar a enfrentar os processos. No fim, o que Deus faz em nós, a transformação que Ele quer gerar em nosso caráter, em nossas emoções, se torna até mais importante do que a promessa. Porque muitas pessoas alcançaram até algumas promessas, algumas bênçãos, mas não se deixaram moldar no caminho, se perderam no caminho. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, como o Senhor Jesus nos disse. Então aqui a chave dessa história de honra na vida de José foi justamente a sua perseverança. Nós construímos a nossa história com perseverança. E a nossa história vai respaldar o nosso ministério, o nosso testemunho. Assim foi com José, assim foi com Davi. Davi teve vitórias no anonimato, ele venceu um urso protegendo suas ovelhas, um leão. Ninguém conhecia a história dele ali no anonimato. Depois ele vence Golias de uma maneira tão especial, mas ainda é perseguido 13 anos mais ou menos por Saul. Mesmo assim ele persevera em buscar a vontade de Deus e estava sendo preparado por Deus para se tornar o rei de Israel. Moisés também, irmãos, sofreu com o povo, sofreu com ele mesmo, se frustrou, mas Deus estava forjando Moisés para se tornar um grande libertador. O nosso ministério começa na nossa história, numa história de perseverança, diante das injustiças, diante do que nós não entendemos. O Senhor é soberano, não desanime, não se entregue, porque o Senhor está forjando o nosso caráter. José, podemos concluir, ele é uma grande comparação do próprio Senhor Jesus. A Bíblia usa muito esse tipo de linguagem tipológica.
personagens que Deus usou, levantou, literais, mas que de alguma forma eles apontam, representam, simbolizam muito o próprio Senhor, o próprio Messias que viria e que veio. Mas quando a gente olha para José e compara com Jesus, a gente vê, por exemplo, José, ele foi amado pelo Pai, assim como o Senhor Jesus, amado pelo Pai. José foi rejeitado pelos irmãos, assim como o Senhor Jesus, rejeitado pela sua nação, o povo de Israel. José foi vendido, o Senhor Jesus foi trocado também por moedas ali na traição de Judas. José, ele passou por todo um processo para se tornar o Salvador do mundo. O Senhor Jesus, ele é o Senhor, ele é o Salvador de toda a terra, de todo o mundo, mas ele se humilhou, se esvaziou, passou por um processo para levar sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Até o casamento de José, irmãos, que a gente olha e estranha, porque ele casou com uma egípcia. E o propósito de Deus sempre foi e é o casamento em aliança com aqueles que têm aliança com Deus. Mas até nisso, José, ele serve como uma tipologia do próprio Senhor Jesus, porque José casou com uma gentia, ou seja, uma mulher que não era do povo judeu, povo de Israel. O Senhor Jesus estabeleceu a sua igreja, que é feita de todos os povos, aqueles que creem, que se rendem a Ele. Que o Senhor Jesus seja glorificado na sua vida e na minha, e que possamos aguardar o tempo da honra, adorando, sendo íntegros, perseverantes, crendo nas promessas e caminhando inspirado em agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Pai amado, obrigado pela tua palavra gloriosa. Senhor, renova as forças dos nossos irmãos, que são nesse momento num processo de dor, de sofrimento, de perseguição, de calúnia, ó Deus, até mesmo de injustiças. Nos ensina a olhar para o Senhor, a ser moldado no processo, a nos tornar melhores, mais parecidos com o Senhor Jesus. Não deixar, ó Deus, que nenhuma ferida, nenhuma decepção nos torne amargos ou incrédulos. Renova a nossa fé com essa palavra preciosa da parte do Senhor. Nós te pedimos assim, Pai, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Nós mandamos um abraço para todos que têm recebido a nossa palavra. Há 9 anos o Senhor nos guiou a gravar todos os dias a palavra e enviamos para amigos. Isso se multiplicou. Isso é graça de Deus. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida. Que possamos receber e praticar essa palavra para a glória de Deus.